Fala aí, meu povo, chegamos aqui em mais um vídeo de dilatação térmica, dilatação aparente, e eu já aviso, é o último desses, eu prometo, porque esse assunto realmente necessita a gente praticar bastante para que os assuntos sejam consolidados na nossa cabeça, para que a gente realmente tenha ele fixo bem direitinho, beleza? Então dessa vez vai ser o último vídeo, mas agora com um foco no SSA. Todas as questões aqui vão ser da UPE SSA 2, tá? Que é a parte do SSA que vai cobrar justamente essas questões de dilatação, termologia, óptica também, tá certo? Então hoje eu quero trazer um foco a mais para esse tipo de vestibular. Ressalto que ele é muito técnico, tem uma coisa bem mais, como é que se diz, matemática possível e também técnica. Ele é basicamente técnica, você dificilmente vai fazer uma questão por lógica, tá? É muito difícil se realizar uma questão por lógica no SSA. Você tem que realmente ter domínio do assunto que ali está sendo tratado, está sendo existente, beleza? Então, sem mais delongas, eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso dá uma ajuda que não tem ideia, vice. Ajuda imensa, maravilhosa, que nos dá aquele impulso para gravar ainda mais vídeos para você, para que a gente possa se dedicar ainda mais a esse canal que eu amo tanto gravar, que é física, térmica. Na verdade, todas as partes da física são maravilhosas, mas termologia em especial é linda. Mas bem, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, que é realizar todas essas questões. E com a sua participação, eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar com muita tranquilidade, com aquela ginga toda, beleza? Então vamos nessa. Bom, observando essa primeira questão aqui, podemos perceber que nesse vaso, nesse recipiente, que pode ser, por exemplo, um cilindro, podemos observar que existe uma certa substância dentro dele. Uma certa substância não identificada pela questão, pode ser um líquido, por exemplo, e que este líquido tem um respectivo coeficiente de dilatação. Ressalto que ele é maior do que o sólido. No caso, o coeficiente do líquido vai ser maior do que o coeficiente do sólido aqui presente. No caso, que é um vidro, tá bom? Essa questão é um vidro. E podemos perceber que este vidro, esse recipiente, tem uma certa altura. Uma altura H maiúsculo de 21 centímetros. Entretanto, o objetivo da questão é acharmos o Hzinho, ou seja, um H menor, que corresponde ao volume em que este líquido pode sofrer uma variação de temperatura, consequentemente uma dilatação, e que, nesta altura, não haverá variação com relação ao volume vazio deste meu recipiente. Bom, pode ter ficado um pouco estranho a interpretação para você, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível. Vamos observar primeiramente os dados que a questão nos dá. Bom, ela fala assim, o coeficiente de dilatação do vidro, ela já dá, essa informação é imprescindível. Mas bem, ele fala assim, ele equivale a 6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, beleza? Calma, tem essa primeira informação, já anotou aquele checklist legal? Bom, e a questão também diz que este meu líquido, ele sofre uma variação de 18 vezes 10 elevado a menos 5 litros, ao passo que eu aplico um delta θ de 1 grau, desculpe, eu coloquei litro aqui, mas é 1 grau Celsius, beleza? Delta θ de 1 grau Celsius. E também quando ele tem um volume inicial de 1 litro, beleza? Então essas são as informações imprescindíveis. Bom, você deve ter percebido que quando eu analisei a minha variação volumétrica para o meu líquido, em nenhum ponto a questão citou um coeficiente respectivo dela. Bom, então eu já ressalto que essa vai ser a nossa primeira tarefa, a nossa primeira etapa, o primeiro passo a ser encontrado, que é o meu coeficiente de dilatação do meu líquido. Bom, vamos por partes, então encontremos ele agora mesmo. O que a gente pode fazer? A gente sabe que o meu ΔVL, ou seja, a variação volumétrica do líquido, corresponde a quanto? A 18 vezes 10 elevado a menos 5 litros. E que isso é igual ao meu volume inicial vezes variação de temperatura vezes o meu coeficiente de dilatação. Mas bem, o que falta agora é somente uma incógnita, este coeficiente que acharemos agora mesmo. Bom, comecemos então com o meu volume inicial, que equivale a 1 litro. Pronto, coloquemos aqui 1 litro respeitando as unidades. Comecei com litro, continuo com litro. Litro vezes minha variação de temperatura, que como vimos, ressaltei inclusive, ela equivale a 1 grau Celsius, vezes 1. E agora, vezes o meu coeficiente de dilatação do líquido, que encontraremos agora mesmo. Bom, 1 vezes 1 é o elemento neutro da matemática, tá? Não altere nada no meu caso. Portanto, meu coeficiente de dilatação do meu líquido corresponde exatamente a quando? 18 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Pronto, temos a primeira informação. Nossa primeira tarefa já foi realizada. Mas bem, observemos o comando da questão. Leia com atenção isto, porque ele é imprescindível para toda a realização da sua tarefa. Bem, observe aqui.
Na altura H, essa altura específica que eu quero encontrar, inclusive eu delimitei aqui em vermelho, o volume da parte vazia não se altera. Bom, volume da parte vazia, você já se lembra de quê? Da variação aparente do meu volume, que essa variação aparente corresponde à diferença da minha dilatação do líquido menos a dilatação do meu recipiente, no caso do vidro. Mas bem, se a questão diz que não vai existir diferença nesse volume da parte vazia, não vai se alterar, portanto, isso já me infere, já posso dizer que a minha variação aparente é zero, ela é nula. Então, ó, agora se você feliz, seja feliz, faça isso daqui ó, comigo, ó, corte, ó, corresponde a zero, beleza? Corresponde a zero. Portanto, o que eu vou encontrar? Que a minha variação do líquido vai ser igual à variação do meu recipiente. Pronto, perfeito. Vou só ressaltar aqui, ó, variação do líquido igual ΔV do recipiente, sem nenhum problema. E agora, o que a gente pode fazer? Simplesmente aplicar a fórmula e sermos felizes. Só quero fazer uma ressalva, um detalhamentozinho, que volume corresponde ao quê? Área da base vezes a altura. E nesse caso, eu quero destacar esta fórmula. Eu não vou colocar o volume inicial, mas sim área da base vezes a minha altura, tá? Só para destacar isso. Beleza. Vamos lá. A meu ΔV do líquido eu vou encontrar agora mesmo e com muita facilidade, muita tranquilidade agora para você. Vamos lá. Vai ser o quê? A área da base vezes a minha altura. Achei o meu volume e agora multiplico por quê? Pelo meu coeficiente de dilatação do líquido. O coeficiente de dilatação do líquido já está em mãos, né? Ou seja, 18 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, já encontramos aqui o nosso valor. Por quê? Porque eu não vou colocar a multiplicação vezes 1, já que a minha variação de temperatura é exatamente 1. Então, cara, não precisa colocar por ser elemento neutro da multiplicação. E agora o que eu coloco? Coloco novamente área da base, altura. Porém, a minha altura agora para o meu recipiente de vidro vai ser o Hzão, o meu H maior. Beleza? Ou seja, área da base vezes o meu recipiente, que tem uma certa altura. E essa altura maior é de quanto? 21 centímetros. Então, já coloquei 21 aqui. Vezes quem agora? Vezes o meu coeficiente de dilatação para o vidro, né? De maneira simples e prática. Coloquei aqui meu coeficiente, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto, simplesmente de maneira prática e simples agora. E, novamente, a minha variação de temperatura é 1. Portanto, não coloco nada, nada mesmo, beleza? E agora, podemos saber que agora é o macete, aquela jogadinha que a gente tem que ter, aquele ginga que é necessário para fazer as questões de física. A área é a mesma, você sabe que a área é a mesma para os dois, já que eles estão no mesmo recipiente, beleza? Tanto o volume com relação ao líquido, quanto o volume com relação ao próprio vidro. Então, ó, corto área com área. Vá com Deus essa área. E agora eu posso também simplificar. 10 elevado a menos 5 de um lado com 10 elevado a menos 5 do outro. Portanto, ó, corto dos dois lados. E dessa forma, realizando essa multiplicação agora mesmo, entre H vezes 18 e 21 vezes 6, eu vou encontrar que essa altura, para simplificar os meus cálculos, vai ser de exatamente 7 centímetros, tá? Vai ser de exatos 7 centímetros. Então é esta altura Hzinho que vai corresponder ao volume que justamente é necessário. Esta altura associada a um certo volume, claro, que esse volume vai possibilitar uma não existência de uma dilatação aparente, como podemos perceber no enunciado da minha questão. Então aqui essa foi bem tranquila, um pouco mais simples, fácil. Duas tarefas: encontrar o coeficiente de dilatação do líquido e depois comprovar qual vai ser a altura presente no meu cálculo, a altura necessária para atingir o objetivo da questão. Bom, perfeito, primeira questão realizada. Vamos para a segunda, que também é do SSA, também é da UPE, e que ela nos mostra o quê? Ela nos mostra um sistema de dilatação, em que uma barra existente aqui, essa barra está conectada a uma certa circunferência com um raio específico lá, e essa minha barra tem 200 centímetros, e consequentemente tem um coeficiente de dilatação, a minha barra, ressalto, viu, de 5π vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. E dessa forma, quando submetida a uma certa variação de temperatura, que eu não sei qual foi em específico, ela vai justamente promover uma dilatação nessa barra. Nessa barra foi interessante. É a emoção aqui fazendo os cálculos, essa emoção é muito boa. Mas bem, quando é sofrida essa variação de temperatura, consequentemente a minha barra vai expandir de tamanho. Mas bem, essa expansão de tamanho também vai se refletir numa certa rotação da minha circunferência. Já que ela vai acontecer o quê?
uma certa variação de ângulo aqui presente. E minha variação de ângulo vai ser de 30 graus. E essa variação de 30 graus corresponde exatamente este arco de circunferência ao quanto que foi dilatado na minha barra. Então essa vai ser a jogada, ou seja, uma dilatação da minha barra expande-se, essa barra vai expandir, consequentemente se refletir na rotação da minha circunferência ali presente. Esta circunferência, só dando uma enfatizada um pouco maior, ela tem um raio de 30 centímetros, temperatura inicial de 25 graus Celsius, mas eu não sei qual é a minha temperatura final, porque eu não tenho a minha variação de temperatura. Mas bem, o objetivo é exatamente saber qual vai ser a temperatura final ali presente, para que haja essa rotação de um arco de 30 graus de comprimento, não, de angulação no caso. Beleza? Então agora é simples. Qual vai ser o nosso passo? Vocês sabem que o comprimento de circunferência é 2π vezes o meu raio. Beleza, passa. Você matou a sua charada aí. E agora a gente pode encontrar qual vai ser todo o comprimento dessa circunferência. Qual o meu objetivo fazendo isso? O meu objetivo é realmente achar o meu comprimento e realizar uma regra de 3, já que o comprimento total corresponde a 360 graus, uma volta completa. E 30 graus vai corresponder a quanto, beleza? Então essa é a lógica, esse é o macete para a gente saber o quanto que se dilatou, justamente refletindo-se no arco de circunferência ali presente. Ou seja, aqui é só substituir pelo R de 30, né? Portanto, o meu comprimento de circunferência seria exatamente 60π centímetros, tá? Pronto, achei minha resposta. Aqui por enquanto tá tudo certinho. Mas bem, agora que vem a regra de 3. Agora vai vir a regra de 3 de maneira simples, prática, tranquila. Por quê? Quando eu coloco 360 graus, ele vai corresponder a quanto? A 60π centímetros, ou seja, uma volta completa. Um comprimento totalmente feito, ou seja, 60π centímetros. Mas, e 30 graus corresponde a quanto? Você me pergunta. Agora, tem a charada da questão. 30 graus vai corresponder a um certo valor em π radianos, em π centímetros, desculpe-me. E dessa forma, o que a gente pode achar agora de maneira simples, prática, tranquila? Bom, eu posso somente dividir aqui 30 com 360, eu vou encontrar 12, né? Encontrei 12. Porém, eu vou passar esse 12 multiplicando pelo x, ou seja, 12x vai ser igual a 60π. Pronto, 12x igual a 60π. Agora é simples, porque o meu 12 está multiplicando, passo dividindo. E agora, de maneira simples e prática, o x é 5π centímetros. Ou seja, o meu arco de circunferência ali foi feito de 5π centímetros. Coincidentemente, isso é a dilatação da minha barra, tá certo? Tem essa relação, essa correlação entre os dois. Bom, e você sabe que a minha variação de comprimento, justamente nessa dilatação linear, ela é essa multiplicação aqui. O ΔL corresponde ao comprimento inicial, o coeficiente de dilatação, vezes a minha variação de temperatura que eu desejo tanto achar. Bom, vamos agora, devagarinho, aos passos, encontrar cada um desses termos. Eu tenho minha variação de comprimento, com certeza, acabei de achar agora mesmo, que é 5π centímetros, que corresponde à igualdade do comprimento inicial, 200 centímetros, podemos colocar aqui de uma vez, 200 vezes o meu coeficiente de dilatação, que é 5π vezes 10 elevado a menos 4, coloquei logo aqui, ó, 5π vezes 10 elevado a menos 4, vezes o meu Δθ, que eu não tenho, pelo menos até agora, eu não tenho ele. Bom, e agora podemos fazer algumas simplificações, porque eu tenho 5π dos dois lados da equação. Portanto, de maneira simples, prática, e ó, somente simplifico, corto dos dois lados, beleza? E agora, resumindo, fazendo todos esses cálculos, eu vou encontrar que a minha variação de temperatura vai ser de exatamente Δθ de 50 graus Celsius. Mas bem, isso não responde à pergunta da questão. Não responde nem um pouco, porque na verdade ele não quis essa minha variação de temperatura. Ele quer, ao ponto certo, precisamente, o quanto vai ser minha temperatura final, já que eu tenho a temperatura inicial que é 25 graus Celsius. E afinal, como é que vai se comportar nessa jogada? Bom, nesse pagode que a gente está fazendo aqui, ó, eu posso somar 25 mais 50 graus. E dessa forma eu encontro a minha temperatura final. E se eu somo 50 mais 25, temperatura final de exatamente 75 graus Celsius. Ou seja, respeitando todas as condições, todas as medidas e unidades respectivas desse comprimento aí, dessa temperatura presente ali na dilatação linear nesse caso. Bom, as questões estão feitas, ou seja, só resumindo o que eu fiz nela.
encontrei o comprimento de circunferência, achei com relação a toda uma volta completa, ou seja, 360 graus, ou seja, 360 graus corresponde a 60 pi centímetros, que foi o meu comprimento. Portanto, 30 graus vai corresponder a quanto desse arco de circunferência? Encontramos 5 pi centímetros, que vai ser justamente a dilatação da minha barra. E a partir dessa dilatação, podemos constatar que a minha variação de temperatura é de 50 graus Celsius. E se eu somo minha variação à minha temperatura inicial, eu encontro, consequentemente, uma temperatura final de uma vez por todas. Bom, essas são as duas questões. Vou até sair aqui um pouco para você tirar o seu print, porque vamos agora para fazer a última de todas, que é muito especial e não menos importante. Agora chegando na nossa última questão, mas não menos importante, inclusive eu diria que a mais bem elaborada deste vídeo, ou seja, a mais trabalhosa, a mais difícil no caso, é a questão novamente do SSA. Ela nos mostra um sistema de ralé térmico. Aí você me pergunta o que danado é isso? Bom, é um sistema de duas barras que estão interligadas a pontos fixos soldados. E nesse caso, são os pontos A, B, F, G e E. Perceba que são duas barras. A primeira, que vai de E até F, a barra vertical, e a barra horizontal, que vai de A até G. Bom, a questão nos mostra diversos tamanhos que essas barras têm e, consequentemente, eu vou fornecer muita energia a esse sistema. Ou seja, eu forneço energia, forneço calor, consequentemente vario a minha temperatura, agitando ainda mais as minhas moléculas. Bom, perfeito. Mas bem, quando eu aplico uma dilatação sobre esse corpo, vai existir uma certa envergadura dessas barras e também, consequentemente, variação no comprimento delas. Bom, mas o objetivo da questão é qual a temperatura para que a barra encoste em B, sabendo que a minha temperatura inicial é 25 graus Celsius. Bom, calma aí, beleza, vamos com calma. Note que minha barra horizontal está conectada a A e, consequentemente, eu quero que ela vá para B. Beleza, legal. Aí você pode interpretar essa questão de diversas maneiras, mas antes vamos observar os dados que a questão nos dá. Por exemplo, o coeficiente de dilatação, já que esse material todo aqui é feito de latão. E latão tem um coeficiente de 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E dessa forma fica um pouco mais fácil com essa informação a nosso favor. E também observemos os comprimentos dessas barras. A barra vertical possui 20 milímetros. Já a distância de A até B é de 0,25 milímetros. E essa distância vai ser importantíssima para o nosso cálculo, só ressaltando isso. E agora observemos como que se configura a minha barra horizontal. De A até F eu tenho 90 milímetros. E de F até G, 10 milímetros. Tranquilo, com suavidade, tranquilidade. Massa. E agora, representando esquematicamente na forma de figuras geométricas, após o meu processo de dilatação, ou seja, após fornecer energia, variar minha temperatura, as minhas barras vão ficar praticamente assim. Veja que a minha barra vertical de 20 milímetros, ela sofreu uma certa dilatação. Ela aumentou seu comprimento. Consequentemente, a minha barra horizontal, eu representei ela aqui sendo de 100 milímetros. 100 milímetros aqui presente, e ela vai representar justamente a minha altura do meu triângulo maior, beleza? E, como o objetivo da questão era conectar a barra até B, consequentemente, a base desse triângulo maior vai ser 0,25 milímetros, ou seja, o objetivo mesmo da questão, que era a distância entre o ponto A e o ponto B. Massa, perfeito. Mas como você pode ter percebido, eu representei novamente, somente de maneira esquemática, mais visível, o pós-dilatação dessas barras. Consequentemente, existe uma certa envergadura entre elas, como eu ressaltei. Bom, e essa envergadura proporciona a formação de triângulos retângulos semelhantes, beleza? Você me pergunta por que semelhantes? Ele tem ângulos iguais entre eles, eles preservam as mesmas características para os ângulos. Ou seja, são triângulos retângulos, partilham de ângulos iguais e, consequentemente, podemos aplicar razões de semelhança. Bom, e agora fica um pouco mais simples para o nosso caso, já que eu posso aplicar a razão de semelhança e encontrar qual vai ser a minha dilatação da minha barra, justamente a barra vertical, que seria de 20 milímetros inicialmente. Pronto, simples e prático. Vamos ao que interessa. Eu posso pegar a minha altura do meu triângulo maior, que é de 100 milímetros, e relacioná-la justamente a quanto? A minha altura do triângulo menor. A altura do triângulo menor, que é justamente de 10 milímetros, como a gente pode observar. Estou analisando o triângulo grande, o grandão mesmo, com esse pequenininho aqui. Ou seja, 100 é proporcional a quanto? A 10 milímetros. Lembrando que está tudo em milímetros, tá? Ressalto isso, tudo em milímetros,
mas isso aqui não vai fazer muita diferença no final, já que o comprimento inicial também está em milímetros, ou seja, vai existir um certo corte entre mili e mili dos dois lados da equação, esses prefixos, sufixos que representam justamente essas divisões, submúltiplos e até mesmo múltiplos de uma certa unidade de medida. Pronto, perfeito, perfeito. E agora, o que a gente pode analisar depois das alturas? As bases de cada um deles. Bom, o meu triângulo maior tem uma base de 0,25 milímetros. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 0,25 milímetros, que corresponde à minha base do meu triângulo menor, que é justamente x. É o que eu quero achar. Então, aqui, ó, coloco logo o meu x. Dessa forma, eu faço meios pelos extremos, simplifico 0 com 0, e o que vai acontecer? Na final, eu vou ter que dividir esse meu 0,25 por 10. E dessa forma, o que eu vou encontrar? Que o meu x vai ser exatamente igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Beleza? Isso aqui vai ser justamente a minha variação do comprimento para a barra de 20 milímetros. Ou seja, o quanto que ela aumentou de tamanho, o quanto que ela se estendeu, dilatou. Massa, perfeito. Agora, para encontrarmos justamente a nossa temperatura do final do meu sistema, para que ele encoste em B, basta encontrarmos a minha variação de temperatura. Porque eu somo a minha variação de temperatura com a temperatura inicial para acharmos a temperatura final. Massa, perfeito. Vamos nessa agora mesmo. Bom, o que eu posso fazer? Você sabe que o comprimento, a variação do meu comprimento corresponde ao que? O comprimento inicial vezes o meu alfa vezes a variação de temperatura, como por exemplo, observamos aqui numa dilatação linear. Agora, de maneira simples e prática, só vou substituir o que me interessa na questão. Eu tenho um comprimento inicial? Com certeza eu tenho um comprimento inicial. Ele equivale a 20. Tenho o meu alfa, aqui eu já falei no início do vídeo, feito de latão, consequentemente um material que tem um coeficiente de dilatação específico dele. Ou seja, posso colocar 20 vezes 10 elevado a menos 6. Tem o meu delta-teta? Não tenho delta-teta. Irei achar ele. Porque agora eu também possuo a minha variação do comprimento, que eu acabei de encontrar. Ou seja, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Perfeito, perfeito, sem nenhum defeito. Mas bem, para simplificar os cálculos, que o vídeo não fique tão longo, porque esse aqui é um cálculo bem chatinho, bem meticuloso, como eu te falei, a questão da UPE, CSA, é muita matemática. A interpretação nem sempre é tão difícil, mas os cálculos são muito mais extensos, tá? Do que uma questão do Enem. Portanto, confia em mim que a minha variação de temperatura vai dar exatamente 62,5 graus Celsius, beleza? Encontrei essa minha variação de temperatura aqui presente. Bom, acabou a questão? Não acabou a questão, porque ela não pede a variação de temperatura, mas sim a temperatura final. Observe o comando. Quando a temperatura vai ser para que a barra encoste em B, ou seja, qual vai ser minha temperatura final? Bom, de maneira simples e prática, eu posso somar a minha temperatura inicial à variação de temperatura para encontrar o quê? A temperatura final do meu sistema. E se eu somo 25 a 62,5, a temperatura final vai ser de exatos 87,5 graus Celsius. E dessa forma finalizamos essa questão com chave de ouro. Mas bem, muito obrigado por esse vídeo. Eu fiquei por aqui muito feliz por ter conseguido realizar essas questões junto a você. Então é só um prazer estar aqui com você. Uma coisa maravilhosa, sensacional, animadora e que também nos traz muitos conhecimentos a serem aplicados em diversos tipos de questão. Então é só o tempo de eu me despedir. Muito obrigado por mais a sua participação. Você ter dado esse apoio, esse ajuste bastante na minha vida, nos vídeos. E também poder deixar daquele like, se inscrever, que é bem da hora, bem bacana para mim. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que possa ter te ajudado realmente a fazer essas questões e te preparar um pouco mais para os vestibulares, para você conquistar os seus sonhos. Então muito obrigado, o quadro é seu, até uma próxima. Beijinho, valeu, falou, muito obrigado mesmo.